Boa noite. Boa noite. Nós estamos onde? Um velório? Ô, gente, depois de uma leitura tão legal, de uma oração tão legal, boa noite tão xoxo. Boa noite, gente. Boa noite. Opa, agora sim. Agora dá para nós conversar. Gente, nós trouxemos aqui hoje uma ideia de falarmos sobre uma palavrinha que está ali. Todo mundo que entra lê. E a primeira delas tem 2 letras. Fé. E para iniciarmos essa nossa conversa, em uma das obras de Allan Kardec, que são 5 que fazem parte da estrutura básica da doutrina espírita, está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Na contracapa, frontispício, chama do que você quiser, está lá escrito: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa mensagem, ela diz respeito ao que foi lido aqui, porque qualquer um de nós que vem para o plano físico sabe de antemão que passará por desafios, passará por dificuldades, provas. Nenhum de nós vai para a escola sem um roteiro de situações. Você vai ter que estudar, vai ter que ralar, como dizem, né? Você vai ter que se esforçar para superar determinados testes, determinadas provas. E o processo da encarnação, quando o amigo apresentou, o José Carlos irá falar com vocês, eu poderia usar aquela expressão daquele cidadão que morava num cemitério à época do Cristo. E quando o Cristo chega próximo, ele diz: nós somos legião, porque somos muitos, num único indivíduo. Então aqui, a persona José Carlos está falando para vocês. Mas, além de mim, dessa existência, do eu dessa existência, tem os eus das outras existências, eus mais falhos do que o meu. E graças ao bom Deus, claro que aqui estou brincando, como se estivessem aqui, os anjos, os orientadores, aqueles que estão do nosso lado em tempo integral. Não que ele esteja aqui fisicamente, porque ele vive no plano espiritual. Ele pode estar em Júpiter. Ele está aqui. É uma questão instantânea. E o amor não vê barreiras, não vê distâncias. A fé é essa qualidade que liga qualquer um de nós ao Criador e aos seus orientadores maiores do que nós. Porque nenhum de nós está desamparado em momento algum. Por pior que seja a prova, haverá algum tipo de equilíbrio no universo que fará com que as tuas dificuldades sejam minoradas ao máximo. Por quê? Porque, segundo Paulo, o amor de Deus nos constrange. Ele sabe que qualquer um de nós, em determinados momentos, está envolto por situações, por precariedades oriundas das suas ações impensadas, mas com possibilidades infinitas. São situações que qualquer um de nós poderia, se quisesse, transformar a sua encarnação em uma só encarnação, fazer muita coisa.
Mas aí a gente vem para a casa espírita ou vai para um templo religioso e espera que o passista, que o expositor, que o pastor, que o padre faça o milagre. Essas pessoas, como eu que venho aqui, viemos expor a cada um de vós as possibilidades que cada um tem. Porque a nossa vida é ali fora. Daqui a 40 minutos, 50 minutos, nós estaremos na principal escola que Deus nos colocou, o lar. É lá que muitas vezes há grandes desafios. É lá que há cobranças. É lá que há possibilidades inimagináveis de evolução. Você pode dizer, mas lá tem questões muito difíceis a serem traçadas, a serem resolvidas. Há um cônjuge com determinadas dificuldades, há um pai um pouco duro, uma mãe um pouco desleixada. Mas eu posso lhes dizer, nenhum de nós está no lar errado. Nenhum de nós é filho ou pai de quem quer que seja por equívoco, por um engano. Há uma realidade. Se o seu filho lhe causa desafio, é essa pessoa que você tem que desenvolver empatia, inicialmente, e amor em escala maior. Mas quando isso acontecerá? À medida em que cada um de nós nos dispusermos a transformar as nossas ações, que trazem benefícios especificamente para nós, em ações que tragam benefícios para mais gente. Estava ouvindo aqui a entrada, alguém perguntando onde que eu trago e ponho o alimento. Certamente esse alimento que está vindo não é para essa pessoa. É para uma outra pessoa que sabe-se em situação mais difícil. Pensemos, se a humanidade toda pensasse dessa maneira, nós aliviaríamos em muito a fome. Eu posso lhes dizer que eu participo num programa chamado Fraternidade Sem Fronteiras. Não sei se alguém já sabe, já ouviu, mas se não sabe, eu convidaria só para colocar no Google Fraternidade Sem Fronteiras e veja o trabalho feito por essas pessoas. Elas não estão só no Brasil, aliás, o foco é a África. O foco são mais de 1 bilhão de crianças que estão abandonadas, porque os pais morreram de AIDS. Do chão, verte areia. Do céu, frio à noite, calor escaldante durante o dia. Água, muito escassa. E lá, começou um determinado rapaz que estava sentado em um centro espírita, em Mato Grosso do Sul. Sentado, assistindo a palestra, de repente veio para ele, África, África, África. Para a África? Mas como é que eu vou para a África? Nunca saí do Brasil. Não sei nem se ele tinha recursos para uma viagem de tal forma. Movimentou energias, pegou um voo, foi para a África, sem conhecer ninguém, sem nada. Chegou lá, parou em algum lugar, foi num restaurante, ouviu alguém que falava uma língua que ele entendeu, chegou lá, conversou, mesmo cara do restaurante, garçom, também tinha um carro, era Uber, sei lá o que, fazer alguma coisa. Me leva para ver os lugares mais difíceis aí. E ali começou uma relação, que hoje atende muita gente, um trabalho belíssimo. Mas aí, o que eu queria dizer com isso? Eu não estou te convidando a participar, a contribuir, só faça se você quiser, se você entender, para qualquer lugar. Mas olhe como uma única pessoa com um único projeto de boa vontade transforma vidas. Porque hoje
as pessoas, há caravanas de pessoas aqui que vão à África, vão a Madagascar, vão a toda uma região lá, daquelas mais castigadas. E cada um paga a sua passagem. E vão para lá, junto, questão de fraternidade. E as crianças que são atendidas lá, antes algumas moravam embaixo de árvores. Comiam quando tinha alguma coisa, principalmente raízes ou folhas de algumas árvores que... Só que essas crianças hoje, elas têm alguma coisa, têm alguma condição. O nome do rapaz é Wagner, o que criou esse projeto. E em alguns momentos, quando Wagner chega lá, eles dizem que Jesus virá, mas Jesus já veio. É Wagner. Porque tal é o estado de miséria, tal é o estado de dificuldade que qualquer um de nós pode amenizar. E ela pode estar dentro do lar, porque pode ter um filho que está muito no celular, está muito trancado no quarto, que pode estar pensando em suicídio. E às vezes a gente não presta atenção, a gente não para olhar. Se quer ver uma coisa diferente, chega dentro de casa e fica olhando para uma pessoa, teu marido, para tua esposa, para alguém, fica olhando, aquele olhar sereno, tranquilo, o pessoal às vezes está com um problema, está com alguma dificuldade, porque geralmente a gente não se olha. A gente vai no restaurante, cada um com o seu celular, um está no telefone, o outro está não sei o quê, ou seja, geralmente a gente não está onde está. A gente está em outro lugar, a gente não está ali. Então, a fé que nós desenvolvemos é aquela capacidade que qualquer um de nós tem e pode começar desde o seu filho, para que ele construa um mundo melhor, já que nós estamos já passando quase do Cabo da Boa Esperança, alguns, a maioria está começando, eu sei, mas eu estou passando a metade do projeto, talvez. E cabe a nós começar a fazer alguma coisa mais, conscientes de que há um Deus. Um Deus. Não é um monte de deuses, não. Um Deus do universo que ama a todos, e estamos todos inseridos nesse fluido divino. Então ele não precisa estar ao nosso lado para nos amar. Ele nos ama de onde estamos. Deus ama a árvore que doa a ceia, a seiva, e da seiva vem a flor belíssima, mas vem o espinho. Os cachorros que estão ali fora, as serpentes, os ratos, todos são amados, como nós. Deus ama o anjo e ama o verme que o representa junto. Quer dizer, Deus ama o verme e ama o anjo que o representa junto ao verme. Então, essa é uma expressão de Emmanuel, para dizer que nós somos amados integralmente. Não é porque eu faço o bem que eu vou ser amado, não é porque eu faço o mal que Deus vai me detestar. Deus me ama. Então, quando Paulo diz na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo como seu filho vai ser daqui a algum tempo, mas você está projetando para ele um momento de felicidade. Em conviver contigo, em te trazer informações, em trocar ideias, em parar algum minuto para desligar a TV em que você está assistindo a novela ou o futebol e estudar aquela questão de matemática, de geografia, de não sei o quê, que ele não está com muita vontade, mas você sabe que ele precisa. Então você tem que sentar, dar um tempinho para essa criança. Como é que ele vai aprender? Você reclama que a nota veio baixa, mas você não parou, você não ouviu.
a nossa evolução, ela é construída pela nossa ação diária. Eu gostaria aqui de ler um pedacinho de uma parábola que chama-se Parábola da Figueira que Secou. Ela está lá em Marcos, capítulo 11 inteiro. Eu vou até discorrer no capítulo 11 inteiro, mas aqui um pedacinho dela está de 12 a 14. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou para ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma fruto algum de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quero inserir essa passagem, essa parábola dentro da rotina do Cristo. Jesus, antes desse processo, ele passou num templo daqueles de oração, lá, numa sinagoga. Passou, olhou tudo e, como já era noite, foi-se. Ao andar, mais à frente, viu a figueira e para ela se encaminhou. Eu não sei se vocês sabem, mas a figueira só dá frutos quando as folhas estão verdes, grandes, bonitas. É nesse momento que a figueira dá frutos. E aquela figueira estava repleta de folhas lindas, mas balda de frutos. Não havia fruto. E o Cristo chega, olha, e como diz aqui, ele teve fome e não tinha figos. E as pessoas interpretam: ele queria comer figo. Ali ele estava mostrando duas coisas: a capacidade que qualquer indivíduo tem, porque ele disse que ninguém coma fruto de ti, e aí depois tem o desenrolar, mas também é bem claro o evangelista dizer: ele teve fome. Qual é a fome de Jesus? De comida? O Cristo teve fome quando foi ao templo religioso. O Cristo, como os espíritos superiores, se alimentam do amor que dão, que doam. Mas eles também se alimentam do amor que nós doamos. E ele foi lá buscar algum tipo de amor. Chegou lá, não encontrou. Não tinha. E aí, logo a seguir, no item 15, está lá narrado pelo evangelista. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, o Cristo voltou àquele lugar em que ele percebeu que ali não havia o movimento do amor. Já não haviam em outros lugares, mas nem no lugar onde era teoricamente o templo em que Deus estaria presente, ali também não havia amor. Ali havia comércio. E aí segue a narrativa. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando, disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que tu amaldiçoaste, secou até a raiz. E aí Jesus diz: se você tem convicção, quando quer afastar uma dificuldade, você diz: afasta-te, e ela se afastará. Porque aqui ele fala da montanha, fala do mar, fala de qualquer coisa, mas são as figurações das nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas raivas, que, afinal de contas, fazem mal para quem? Para nós mesmos. Porque sou eu que convivo comigo 24 horas por dia. Eu acordo e eu estou lá. Eu durmo, também estou lá. Então, eu comigo. E enquanto eu mantiver esse ritmo de raiva dos outros, aliás, tem pessoas que ficam com raiva do vizinho de cima. Poxa, o vizinho de cima, não sei o quê. Poxa, você tem uma pessoa tão linda do teu lado, você fica olhando para o vizinho de cima que está
É falta de tempo, de perder tempo. Você está perdendo tempo. Preste atenção nas coisas boas que Deus te dá. Ah, eu estou com uma dificuldade numa unha. Você tem 19 unhas boas. Por que você fica olhando para a unha que está com dificuldade? Você tem 20 dedos saudáveis, você tem olhos, você tem mãos, você tem... Eu aposto que todos nós que estamos aqui, daqui a pouco nós vamos sair, vamos voltar para um lar. E lá nós vamos encontrar um alimento, quentinho ou pode ser aquecido. Nós vamos ter uma cama. Mas, gente, há cerca de mais de 1 bilhão de seres no mundo que não tem um teto. E aí, se nós formos fatiar essas situações, nós vamos começar a encontrar pessoas que não têm. Então, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 5, Fé e Obras, ele pega um pedacinho da segunda carta de Tiago, no capítulo 17, e diz assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, se eu aprender coisas e não transformar em ações, não valeu nada. A fé é morta em si mesma se não tiver obras. Se eu aprendi, se eu tenho condições de aliviar ao menos a dor moral de alguém e não o fizer, eu não construí nada. Eu não entendi nada. As ações ainda são de fora, não são de dentro para fora. E aí ele nos diz: não te creias desse modo em comunhão divina com a majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que a fé e obras se completam no sistema das nossas relações com a vida superior. Às vezes as pessoas chegam na casa espírita reclamando que tem um... Esses dias até alguém me ligou lá de São Paulo para pedir ajuda para alguém que mora no mesmo bairro que nós, que tem o mesmo centro lá, para dizer: eu quero que fulana seja atendida, vocês podem fazer isso? Aí a minha pergunta foi: ela quer ser atendida ou você que está em São Paulo quer que ela que está aqui seja atendida? Não, a gente quer porque eles são assim. Porque... Olha, a gente pode fazer orações. Se nós todos aqui nos reuníssemos para fazer oração por alguém que está ali, certamente nós ajudaríamos muito, nós contribuiríamos muito, mas se a pessoa não quiser, é um medicamento que não terá efeito, porque não é o momento. Aliás, inclusive, esses tempos atrás, foi feito um estudo sobre essas pessoas de rua, ali de Florianópolis, e eles resolveram fazer um mutirão, pegaram as pessoas de rua que foram encontrando, botaram dentro de uma van, levaram para lá, deram um banho, cortaram o cabelo, botaram numa caminha boa, tal. No outro dia, tinha um cidadão que foi recolhido, estava lá embaixo, no mesmo lugar que ele estava antes de ontem, ou ontem. Passou, dormiu, comeu, voltou para lá. Aí alguém perguntou para ele: mas meu amigo, não era melhor lá? Sim, era muito melhor. Mas por que você não ficou? Porque ninguém me perguntou se eu queria. Me constrangeram a vir e fazer. Alguém olhou para mim, por que eu estou ali? Então, às vezes, a gente quer que a pessoa mude, mas a gente não está na pele da pessoa, a gente não percebe, a gente não olha nos olhos da pessoa para dizer: é isso que tu quer? A gente oferece, do tipo: a forma com que eu vejo o mundo é a mais correta possível, você tem que se adequar a ela, inclusive se o Cristo viesse, teria que se adequar a esse padrão, que o meu é o ideal. Então, nós agimos, muitas vezes, nesse sentido. E aí a gente quer transformar o mundo pelos nossos olhares, da nossa forma, só que a espiritualidade vem nos alertar: gente, nós estamos tímidos nas nossas ações. Nós não estamos
com convicção, procurando amenizar o sofrimento alheio, simplesmente. Porque se eu tenho alguém encarnado ou desencarnado próximo a mim, essa pessoa merece de mim ao menos uma oração, de mim ao menos um olhar complacente, cuidadoso. Olha, tenha cuidado. Talvez o uso excessivo de drogas vai levar você a um problema futuro mais sério. Não estou dizendo para você sair doando moeda por aí, aliás, nem é esse processo. O processo é, à medida em que você encontra alguém que quer ajuda, você faz um movimento. Nós aqui, enquanto Casa Espírita, nós podemos fazer, e certamente a Casa Espírita faz, eventos para aliviar a pressão, a dificuldade, o medo de determinados grupos que estão um pouco mais afastados do meio social. E qualquer um de nós pode ajudar. Você que está assistindo e diz, estou vindo aqui pela primeira vez, como é que é isso aí? Não há hierarquia. Qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa. Qualquer um de nós pode vir aqui fazer uma palestra, é só estudar, ter boa vontade, sabe? Então, qual que é o propósito? O propósito é que nós cresçamos juntos. E isso implica em fé, implica em amor, em saber, em caridade. Porque se eu tenho fé, se eu tenho amor, se eu tenho saber e não tenho caridade, falta alguma coisa. Querem ver uma situação? Jesus conversou com o centurião, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe, irei curá-lo. Ou seja, o Cristo percebeu e já disse, eu vou curar. E aí o que aconteceu? Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Provavelmente vocês já ouviram essa expressão. Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. E aí ele começa alguma coisa que o Cristo não tinha ouvido onde ele estava. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, ele vai. A outro, vem cá, e ele vem. Ao meu servo, faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o acompanhavam. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, sarou o criado. Ou seja, essa conversa entre o Cristo e o centurião, ele entendia com quem falava. Porque o centurião disse, esse cara comanda um movimento espiritual, um movimento que está além dos meus horizontes. E se eu nos meus horizontes digo para alguém fazer e a pessoa faz, ele vai dizer e alguém vai fazer. Dito e feito. Por quê? Porque ele tinha convicção, ele tinha fé, ele queria que aquela criatura se transformasse e sabia quem poderia fazê-lo. E quando ele buscou, batata, o cara ficou pronto. E lembram, há 2000 anos atrás não havia Uber, não havia ônibus, era a pé. Quem tinha um jegue era... E ele estava se direcionando à sua casa e já vinham da sua casa para dizer que o rapaz estava curado. Então, olhem só como a fé ela pode modificar. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos coloca, a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé proporciona uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se deseja alcançar. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Sem fé, fica difícil operar esses singulares fenômenos de cura. Ou seja, se você veio hoje ao Filhos de Maria para aliviar alguma dor e crê que poderá sair daqui sem essa dor,
Isso pode acontecer. Tem que haver uma sintonia entre a sua vontade de ficar bom, entre o movimento dos médiuns em procurar ajudá-lo e tem uma outra coisinha, merecimento. Porque não foi Deus quem criou as dores. Se há dor, se eu tenho dores, fui eu que criei. No trato, no contato com as pessoas com quais eu convivo. Ficando triste com uma, tendo raiva de outra, tendo dificuldade com outra. No livro Vinha de Luz, capítulo 75, Emmanuel nos diz, através da abençoada pena de Chico Xavier: nem todos têm o voo da fé, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Esperança. Vocês acham que Deus, através do Cristo, através dos seus benfeitores, está só dentro dos templos religiosos? Ele está lá na Cracolândia, vendendo esperança. Ele está lá nas penitenciárias. Ele está lá nos ambientes mais sórdidos, porque todos são amados, no local onde estão. Tem até uma passagem na obra de Chico, são 500 livros, eu digo, procure lá que você vai encontrar coisas belíssimas. E tem um cidadão chamado Pedro Neves, que está há 20 e poucos anos no plano espiritual, em nosso lar, cuidando. Pessoa boníssima, pessoa agradável. Mas esse Pedro Neves se incomodou com uma determinada situação. O genro dele, Pedro, estava desencarnado. O genro estava vivendo em casa com a filha dele. A filha dele estava terminal de câncer, mas a amante estava no outro quarto, já que ela não conseguia levantar. Só que naquele dia, aquele genro não estava assim muito, sabe? Foi para um prostíbulo. E quando vem o grupo da espiritualidade para desenvolver atividades dentro do prostíbulo, Pedro Neves o vê naquela situação. E revoltadíssimo, depois de 20 anos de atividade em nosso lar, no plano espiritual. Ele se vê revoltadíssimo e chega e tenta socar o genro. Nisso, do meio em que estavam aquelas criaturas, aquelas orgias e tal, levanta-se uma senhora de caráter distinto, de luz resplandecente, e chega perto dele. O que é isso, meu irmão? Então, ali estava alguém com qualidades morais muito superiores aos demais, fazendo o quê? Vendendo a todos aqueles ali esperança. Você pode vencer o vício, qualquer que seja ele, porque há sempre uma porta aberta para você dizer, eu não quero mais, e alguém diz, vem cá, vamos brigar por isso junto. E aí, gente, vocês não têm noção do poder, da capacidade que cada um de nós tem para superar isso. Lembram daquela passagem da mulher hemorroíça, que estava há mais de 12 anos com problemas de sangramento? Ela tocou as vestes do Cristo. Muita gente empurrava o Cristo. Ela tocou a veste por trás, sem que ele visse. E ela ficou curada. E aí o Cristo para e diz, alguém me tocou. E o Pedro diz, mas o Senhor, todo mundo te empurra. Como é que o Senhor diz que alguém te tocou? Saiu virtude de mim. Ou seja, haviam milhares de pessoas tocando, empurrando o Cristo, mas ela tinha convicção, ela tinha fé, que se ela tocasse a veste, ela ficaria curada. E instantaneamente ela ficou sem a vontade do Cristo fazê-lo. Ela criou o projeto. Quanto tempo? É 40? Desculpa, agora que eu vi que o nosso horário está avançado. Então, gente,
Você, qualquer um de nós, pode, se quiser, mudar algo na sua vida. Mas isso tem que nascer de dentro. Eu quero. E não diga assim, a partir do momento que você é um presidente de uma casa espírita, que você é um palestrante, que as coisas, agora seus problemas acabaram. Não, agora seus problemas começaram. Porque agora você começa a perceber as dificuldades e começa a dizer, eu não quero isso. Bom, se tu não quer isso, vai ter que trabalhar por algumas situações, resolver algumas questões. E aí essas questões, às vezes, são um pouco difíceis. Por exemplo, no Fonte Viva 129, Emmanuel nos diz, antes de alcançar a esperança, o sonho, o projeto, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Como eu falei, nós já viemos de várias outras encarnações. E há milhares de outras pela frente. Então não se preocupe se hoje tu não consegue fazer alguma coisa. Eles até nos dizem, se o que não cabe na sua cabeça hoje você se incomodar, deixa para lá. Porque há 100 anos atrás o que você faz hoje você detestava. Então hoje você age, e há 100 anos atrás era uma coisa horrível para ti. E aqui só para finalizar, esse Pedro, pedra, duro, frio. O nome Pedro simboliza algo do gênero. Esse Pedro construiu ao longo do seu processo 3 anos com o Cristo e depois outros tantos com os amigos, passando por dificuldades. O Pedro, em um determinado momento, entra ou aproxima-se de um daqueles templos religiosos e está à porta alguém que pede alguma coisa. E Pedro diz, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele jovem de quase 30 anos, atrofiado desde sempre, levanta-se pela convicção que o Pedro desenvolveu, a sintonia com Cristo. Levanta e anda. E o rapaz levantou e andou. Aí todo mundo diz, mas como? Eu conheço ele desde a infância, ele sempre foi assim. O amor de Deus nos constrange. A capacidade que qualquer um de nós tem. Vejamos Francisco Cândido Xavier. Aquele menino pobre que perdeu a mãe na infância, foi garfado literalmente pela pessoa que estava cuidando dele, foi pressionado e perseguido por muita ignorância à sua volta e fez esse belíssimo movimento de cura da humanidade. São mais de 500 obras. Para que a gente, lendo, modifique algo. Mas, gente, a gente tem que ler. O Chico fez obra para quê? Para bonito? Deixa eu correr para o final aqui, só para encerrar com a poesia. Assembleia de Luz, Casemiro Cunha, Esperança. Repara a luz da esperança, sempre viva, sempre acesa, fugindo sem descansar na bênção da natureza. A terra aguarda a semente a floração, para a vitória do fruto em graça, beleza e pão. O ninho da tempestade, ante a fúria que o balança, espera silencioso que o céu retorne a bonança. Pedras aguardam buril para brilharem ditosas, e o charco espera socorro para esmaltar-se de rosas. O inverno rígido e triste, embora a engelhar-se, espera o sol quente e generoso que virá na primavera. Assim também no caminho, se o pó da mágoa te alcança, não mergulhes na queixa, não percas a confiança. Há vozes da experiência na dor que te dilacera. Diz a vida, ama e confia. Diz o tempo, espera, espera. Para quem cala, Deus fala, ensina um velho rifão. Espera com Deus que o tempo é o mestre do coração.
Bom, meus irmãos, quero agradecer a todos, agradecer o convite da casa, a acolhida, e espero, sinceramente, que a gente faça ao menos algum movimento. Pode ser uma oração dentro de casa por alguém que a gente não gosta, mas é uma oração sincera, para que a pessoa se sinta bem. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos.